Eu sempre falo que na ufologia, a realidade supera a ficção. Eu acho que, acho que já fez mais de um ano que o programa está acontecendo, Fez. que foi em fevereiro do ano passado que inaugurou a coluna. É. Então eu já apresentei aqui casos que até você mesmo já falou, nossa, isso não parece saído de um filme de ficção. Então, na ufologia, a realidade supera a ficção, sim, né? E hoje, eu peguei um gancho no Arquivo X, que é a série da Fox, que fez muito sucesso, né? Eu acho que foi uma das séries que mais tempo durou. Só teve depois uma do Stargate, que foi mais duradoura que o Arquivo X. O Arquivo X ganhou vários prêmios, né? Uhum. E continua influenciando muitas gerações, né, de pessoas verdade. que gostam do assunto. Né? Eu conheço muita gente que entrou na ufologia devido à série Arquivo X, né? E eu recomendo quem não conhece assistir, é muito bom. Mas o que acontece? É muito bom mesmo, né? No Arquivo X, o FBI, ele recebia casos ali, mortes misteriosas, fatos inusitados, que o FBI não conseguia resolver e colocava ali num setor separado. E eles classificaram aquilo como arquivos X, ou seja, arquivos que não tinham uma explicação plausível, né? E no seriado, eles colocaram ali o Mulder, né, o Fox Mulder, para encabeçar o Arquivo X, e a Dana Scully, que era uma médica, que era o contraponto. O Mulder era o... Como é que fala? Era a emoção, né? E a Dana Scully era a razão. A cética, quase a cética, né? Até que no final ela foi presenciando vários fatos que fez com que ela mudasse ali sua opinião. Então, o que acontece... Arquivo X, só aproveitar que você está falando, será que eles se basearam em muitas histórias aí que eles... De verdade, né? Uhum. Que eles Sim, escutaram, o Chris Carter, né, que é o que criador. Eles pesquisaram, né? Sim, o Chris Carter, que é o criador do Arquivo X, ele teve ali a assessoria de vários ufólogos, até do Steve Spielberg, né? Que também ali deu umas palas, né, para ele. E bebeu de muitas fontes, né? Porque o Arquivo X, ele explora tantos fenômenos paranormais... Como episódios lá que era um crocodilo que estava matando as pessoas e que durante todo o seriado, né? O episódio, quer dizer, você acreditava que era um monstro ali, né? E no final era um crocodilo. Mas tinha episódios ligados à ufologia, à paranormalidade, e todos muito bem feitos, né? Tanto é que é referência até hoje. Mas... A música. Inclusive a música. A música música é um icônica, clássico. né, do Arquivo X. Né? É um clássico. Mas você falou que ele bebeu na fonte, sim, principalmente em arquivos oficiais, como o projeto Blue Book lá nos Estados Unidos, que foi... Que projeto que é esse? Foi um projeto feito pela Força Aérea Americana. Livro Azul, né, Paulo? É, o Livro Azul, que foi uma resposta do governo americano ao surgimento dos OVNIs. Se não me engano, acho que ele foi de 69 a 72, agora eu não vou lembrar a data direito, não. Mas aí depois do término, foram 12 mil casos pesquisados pelo Projeto Livro Azul. E quem encabeçava o Projeto Livro Azul era o astrofísico Hynek, o Joseph Allen Hynek, né, que inclusive veio aqui em Belo Horizonte participar de um evento do Albert. É mesmo? É mesmo? E aqui ele conheceu o arquivo do Uwe Brant Aleixo, do Sicoane, e disse que era um dos arquivos mais completos do mundo. Você vê, o Hynek... Que a família não quer agora liberar, não quer agora liberar. Você vê, o Hynek, que era o chefe do Livro Azul, que teve acesso a mais de 12 mil casos. Depois o governo americano fez um relatório final, falando que muitos dos casos poderiam ser explicados, tal, aquela coisa de sempre, né? Uhum. E que dos 12 mil, acho que 700 e poucos casos não tinham uma explicação dentro da ciência convencional. Então, assim, o Arquivo X bebeu todas essas fontes. Inclusive, pouca gente sabe que aqui no Brasil, em 68, na 4ª Zona Aérea em São Paulo, foi criado o CIOANE, o Sistema de Investigação, que fala CIOANE, seria Objetos Aéreos. Não igual o OVNI, né? Objetos voadores. Eles falavam aéreos. Era o Sistema de Investigação de Objetos Voadores Não Identificados, sediado na 4ª Zona Aérea lá de São Paulo.
E foi um órgão criado pela FAB para investigar o fenômeno OVNI. Ele funcionou de 68 até 72. E ele gerou 2 boletins que foram liberados, né? Funcionou há pouco tempo, né, Pouco Paulo? tempo. Mas é que mais para frente eu vou citar aqui um porém com relação a isso, né? Eu botando lenha na fogueira. Não, mas você está correta. Então, o Seoane, ele, além de ter toda a equipe da FAB envolvida, eles tinham acesso, quando eles conseguiam marcas de solo, eles levavam para o ITA para fazer análise, ou para a Unicamp. Eles tinham toda essa estrutura em volta, né? Porque era FAB, né? Quando os pesquisadores do Seoane precisavam de se deslocar, eles utilizavam as aeronaves da FAB. Então, quer dizer, foi um aporte de equipamentos, de pessoal, para pesquisar o fenômeno OVNI. E pouca gente sabe disso. E foram publicados, liberados, né, dois informativos do Seoane. O primeiro é praticamente um manual de como funcionava, né, a central de inteligência. E o segundo, um resumo de 70 casos que eles pesquisaram. É só um resumo mesmo, eles não colocaram o caso inteiro, não, né? Então, assim, nós tivemos o nosso Arquivo X. Entendi. Aqui no Brasil, que era justamente a resposta da FAB para aqueles casos que chegavam e que não tinham uma explicação, né? Relatos de pilotos que viam luzes, pessoas que alegavam à época contatos com seres estranhos, luzes estranhas. Então, como o Antonelli falou na chamada de Lins, né? Por que eu falando Lins? Porque lá em Lins, somente lá, o Seoane pesquisou dezenas de casos. Tá. Então, uma cidade de São Paulo, que na época tinha pouco mais de 1.000 habitantes, se não me engano, acho que é isso mesmo, na época, né? Lins era muito pequena, em 68. E lá aconteceu um caso que é considerado até hoje um dos casos mais emblemáticos da ufologia, que é o caso Maria Sintra, que até pouco tempo atrás algumas fotos ainda não tinham sido liberadas pelo Arquivo Nacional, e agora elas estão disponíveis, né? Então, assim, o caso Maria Sintra, eu fiz um pequeno resumo. O que acontece? É um sanatório Clemente Faria, que tem lá em Lins, que eles tratavam pessoas com tuberculose. Então, tinham lá mais de 700 pacientes. Inclusive, acho que ele funciona até hoje, esse sanatório, né? Eu não sei se mudou a classificação, se passou para hospital. Então, o que aconteceu? Às 5 horas da manhã, a funcionária Maria Sintra, ela acordou, como ela sempre fazia, fez ali as suas orações e ela desceu para ir à casa do administrador, como ela sempre fazia, para fazer café. Né? Então, ela escutou um barulho, que ela deu uma entrevista tanto para a Força Aérea como para a rádio, e eu ia até trazer uns trechos dela falando, mas falou assim, melhor não. Ela fala embreagem. Ela quis falar um barulho de freio, mas ela falou um barulho de embreagem. E ela olhou pela persiana, isso 5 horas da manhã, e ela viu do lado de fora uma mulher de mais ou menos 1,60 m, vestida uma roupa azul brilhante, com uma gola alta e com uma touca, né? E segurando uma espécie de jarro na mão. Gente! Isso às 5 horas da manhã. E ela foi, e do jeito, né, ali de pessoas do interior, que ela era muito simples, né? Ela era como se fosse uma enfermeira lá. Você vai ver a foto dela daqui a pouquinho. Ela olhou pela persiana e viu essa mulher e falou, é internamento? Ela perguntou se a pessoa estava indo lá para ser internado, porque lá eles atendiam todas as pessoas que chegavam, independente da hora, né? E eles não faziam distinção de ninguém. E a mulher do lado de fora respondeu num idioma que ela não conseguiu entender. E ela disse, olha, porque aqui tem muitas colônias, né, de italianos, de alemães e tal, e pode ser que seja alguma estrangeira, né? Então, ela foi e abriu a porta. E viu a mulher com uma expressão, uma vasilha na mão, uma garrafa na mão, né? Que eu vou pedir para colocar a imagem número 1, tá vendo? Aí ela imaginou assim, será que ela está querendo que eu coloque água?
E ela foi em direção ao bebedouro, um bebedouro que na época funcionava no pé. Mas a mulher... Ah, tá. Ela achou que ela a mulher... queria uma água. Que a mulher estava segurando a garrafa, a garrafa, né? para ele encher de água. Aí ela foi na cabeça dela, né? Ela foi lá, andou uns 30 metros, aqueles bebedouros antigos que pisavam no pé para acionar. Ali uma ilustração do Joseph Paiva, que fez pro site do OVNI Documento, do nosso consultor Rodrigo Morovisoni, uma arte fantástica, que ele está fazendo algumas ilustrações sobre o caso. Essas ilustrações são recentes. Ali mostra a Maria Cinta enchendo, né, a garrafa, que a Maria Cinta falou que a garrafa era muito bonita. Ela tinha uns desenhos que ela nunca tinha visto. Uhum. E ela encheu a garrafa e a mulher estava segurando com uma espécie de uma caneca. E ela deu água para ela e falou assim, a Maria Cinta falou assim, a água aqui é muito boa. E a mulher não respondeu nada. Ela ficou olhando para o lado de fora, onde tinha 2 carros. Um Fusca e um Corcel. A mulher. A mulher estranha, né? E aí ela viu que ela estava olhando demais os 2 carros e falou com ela assim, não, esse é o carro do médico. Gente, que maravilhoso. Maria Cinta só batendo caixa. Despachada, né? Justamente. Despachada. Sinta-se em casa, bora lá, me dá sua água, vamos lá, e é isso aí. Acho que deve ser mineira, né? Maravilhosa. Com certeza ela é mineira. Só oferecer um café. Faço. Café, queijinho. Eu tô esperando, ela falava, acabei de coar um café. O café tá passado, tá quentinho, com Mas queijinho. É verdade mesmo. Gente. Se você vê a entrevista que ela deu pra Fábio, gravada, maravilhosa. Né? A naturalidade que ela conta, né? É aquela coisa de pessoa que está ali realmente recebendo pessoas doentes, né? Claro. Então ela queria aquela empatia ali e tudo mais. Então, durante esse processo que ela estava enchendo a garrafa d'água, a mulher ficou perto dela. Depois que ela encheu a garrafa de água, ela foi até a saída novamente, né? Que deu a entender que a mulher só queria aquilo, água. Chegou lá fora, essa mulher foi e tocou no ombro dela 3 vezes, falando embaúra, embaúra, embaúra. Parece uma palavra indígena, né? Embaúra. Segundo a Maria Cinta falou. E aí essa mulher virou e foi em direção para a saída. Então ela ficou ali observando, né? Porque o hospital lá, né, o sanatório, ele era cercado todo por uma rede de aço, de proteção. Uhum. E ela viu que a mulher, em vez de ir na direção da saída, ela entrou no meio dos canteiros do jardim e falou assim, mas... Aí ela estava entrando, ela parou para ver aquilo. Ela falou assim, essa mulher, acho que ela errou o caminho, né? Só que na hora que ela chegou a uns 30 metros de distância, mais ou menos isso, ela acendeu um objeto no formato, segundo ela, de uma pera ou um sino, de mais ou menos 2 metros de diâmetro, por aí, 1,5 metro de diâmetro. E esse objeto acendeu e era uma luz, segundo ela, uma luz embaçada, não era aquela luz viva, né? E ela viu que dentro desse objeto, ela notou uma espécie de uma mão, tipo uma mão se movimentando. E ela não viu essa mulher, ela simplesmente desapareceu, mas ela fala o seguinte, que ela não conseguiu ver por causa da luz, como ela entrou dentro do objeto. O objeto acendeu e na hora que ela viu, a mulher já tinha desaparecido, né? Provavelmente ela entrou pela lateral do objeto, alguma coisa assim. Que loucura! Então, esse objeto foi e começou a subir. E, segundo a Maria Cinta, fazendo o som dos estalos. Subiu e foi embora. Levantou o voo e foi embora. Nesse momento, as luzes do sanatório apagaram. Houve um blackout no sanatório. Né? E, posteriormente, o pessoal ficou sabendo que na cidade de Lins também houve alguns locais que teve queda de energia. Bom, então ela entrou à porta, a Maria Cinta entrou, né, assustada com aquilo, né? E ela notou que a roupa dela estava completamente molhada. Estava toda molhada de suor. E ela tinha urinado. Ela não percebeu que ela tinha urinado. Que isso, Paulo? Acho que ela ficou tão extasiada ali com aquela observação, né, que ela... Aí o que ela fez? Ela foi para o quarto dela, eu acho que ela se trocou, né? Provavelmente, não consta no relatório, mas provavelmente ela se trocou. E ela voltou na casa do administrador, onde ela iria fazer o café,
e chegou e contou o que aconteceu. Aí o administrador começou a rir dela. Falou, olha, você deve ter sonhado isso. Você acordou agora, você sonhou, tal, não deu. E ela ficou enfesada com aquilo, né? Porque ela era uma mulher muito simples, já trabalhava ali no sanatório há muitos anos, tal. E aí eles foram lá fora, o administrador, e viram que no chão tinha ali as marcas das pegadas da Maria mulher. Sintra e umas pegadas de um sapato muito fino, com bico muito fino. E lá no local aonde provavelmente o objeto estava pousado, a grama estava totalmente como se tivesse queimada, né? Me fala, como se tivesse desidratado a grama. Tá. Ela não queimou, ela desidratou a grama. E deu uma depressão. Então, eu vou pedir para colocar a imagem número 2 aí, para Amanda. Tá vendo? Ali é o desenho que o Joseph fez do objeto na hora que ele alçou o voo. O formato do objeto, parecia um sino. Para quem está nos ouvindo, parece um sino. Um sino muito. gigante, né? É uma nave em forma de sino, com uma luz embaixo desse sino, né? Mas ele falou que na hora que o objeto subiu, parece que ele apagou a luz, né? Ele só... Na hora A que ela luz foi entrou, só para ela localizar onde ele estava. provavelmente, né? E aí na imagem número 3, que eu vou pedir para colocar aí, que é muito interessante, quer ver? Ali foi uma reconstituição que a Força Aérea Brasileira fez, com ali a Maria Lins, no Isso é a bebedouro. foto? Isso É a foto foto? dela. De É a verdade? Foto de A verdade. reconstituição, né? Gente! E ali eles pegaram uma funcionária para fazer o papel Da mulher. da mulher misteriosa. E ela tá lá no No bebedouro. bebedouro, enchendo enchendo a a água. água. Que fofa! Ali, né, reproduzindo a cena, né? E aí o que aconteceu? 4 meses depois desse evento, o capim ainda estava do mesmo jeito. Ele não recuperou. Continua lá aquela depressão, né? A depressão foi provocada por um objeto que eles mediram provavelmente entre 1,5 m a 2 metros de diâmetro, o que bate mais ou menos com o que ela falou. Ela disse, né? O Major de Lins foi o primeiro a visitar a Maria Sintra lá. Daí tem a imagem número 3 aí, número 4, né? Que eu vou pedir para colocar. Quer ver? Vai aparecer aí. Mas o que aconteceu? Depois que a Maria Sintra deu essa entrevista pro Major, ela foi chamada para participar do programa da Hebe. É mesmo? Na época, jura? na época era no extinto Canal 7, lá em São Paulo. Eles levaram ela, ali, tá vendo? Ela junto com o Major Zane da FAB, a foto que consta nos arquivos oficiais, né? Ela foi levada até São Paulo para participar do programa da Hebe, isso em 68. Né? Só que parece que eles fizeram as gravações com ela, mas o programa não foi ao ar. Por que, gente? Não se sabe. Alguma censura, será? Não sei, porque era a época da ditadura, né? É verdade. Então, tudo que acontecia de diferente, tanto é que É verdade. mal esse caso foi à tona, a FAB já estava lá. Né? Tem sentido. Então, pode ser que houve essa censura aí do caso à época não ficar Sim. tão conhecido. Apesar que o caso saiu nos jornais lá de Lins. Sim. Inclusive, lá em Lins tem um museu lá que tem toda essa história, lá do período de 68 a 79, onde teve uma onda gigantesca de observações de objetos voadores não identificados, né? E na noite anterior ao caso, né, o enfermeiro Luiz Sanches, ele disse que ele estava na escola dele e houve um blackout, apagou a luz em vários bairros lá em Lins. Isso uma noite antes do caso que aconteceu Que com a Maria loucura. Sintra, né? Que foi 25 de agosto de 68. Então, lá em Lins ocorreram vários casos que foram registrados pela imprensa. Então, teve vários outros casos. Depois desse caso. Teve casos fantásticos. Inclusive, teve casos de observação de mais seres. Teve casos de pessoas que observaram os seres e tiveram graves problemas de saúde. Inclusive, a Maria Sintra, né? Ela teve problemas de saúde. Então, assim, o que nós podemos resumir do caso Maria Sintra? É um relato de uma pessoa idônea, que foi ele acompanhado, que o hospital tinha psiquiátricos, né, ali, no setor de psiquiatria, os psicólogos conversaram com ela, os médicos, e ela deu testemunho tanto para a rádio como para a Força Aérea Brasileira, e ela foi muito sincera, muito simples no relato dela.
né? Teve a marca no solo, que a Força Aérea mandou cimentar. Gente. O local onde esse objeto teria pousado, a Força Aérea foi lá e passou um cimento em cima, né? Provavelmente para que as pessoas, os curiosos, né, não fossem lá coletar amostras e tudo mais. Houve a interferência eletromagnética, que é muito comum nos casos em que OVNIs aparecem. Tanto na hora que o OVNI acendeu ali, né, ele subiu, depois da observação, e no dia anterior ao caso também. A Maria Cinta passou mal depois do contato, ela falou que ela teve incontinência urinária, coisa que ela nunca teve. Ela falou que ela não conseguia segurar. Gente. Ela teve coceiras no corpo, distúrbios de sono, derivado talvez. E no Engraçado, né, Paulo? Todas as vezes que você nos relata esse caso de alguém que teve contato, sempre tem alguma sequela, né? Varia um pouco, assim, os sintomas. Não. Mas esses distúrbios, geralmente, são bem parecidos. Distúrbios estomacais, principalmente, né? Agora, no caso dela, acho que é a primeira vez que eu vejo na literatura ufológica uma incontinência urinária provocada. E ela não tinha, falou, olha, eu não tinha incontinência urinária. E ela falou que na hora que a nave subiu, que ela entrou, ela não tinha reparado que ela tinha feito nas calças. Entendi. Né? E ela estava com o corpo todo molhado de suor e ela não percebeu isso. E o administrador, quando saiu lá fora, ele percebeu que o ambiente estava muito quente. Isso era 5 horas da manhã, praticamente, 5 e pouco da manhã já, né? Não era para estar quente daquele jeito. Ainda mais cidade interior de São Paulo, né? Em 68. Em 68, não tinha o El Niño. 68, né? Até qualquer lugar aqui em Belo Horizonte fazia frio de manhã. É verdade. Né? Então, assim, o caso dela teve a participação de policiais, né? Bem antes dos militares da FAB. O caso foi registrado no informativo número 2 do Cioane, na página 15, consta lá, que eu vou pedir para colocar a imagem número 5, né? Vou pedir para colocar a imagem número 4 aí, que mostra as marcas no solo. Você que interessante, né? Porque eu esqueci aqui de pautar. E essas fotos que você está colocando aí, todas elas já abertas ao público. Sim, já, elas né? foram liberadas pelo Arquivo Nacional. Né? E constam lá nos boletins da Força Aérea Brasileira. A imagem número 4, tá vendo ali? Olha lá, a Maria Sintra. Ela mostrando o local onde o objeto teria... Segundo ela... Parece que está queimado, né? Parece ela falou que o objeto não estava pousado no chão. Eles estavam 70 centímetros do solo. Né? Então ali, e esse local que ela está mostrando, né? Depois foi totalmente cimentado pela... Não sei se foi a Força Aérea que foi lá ou se foi o pessoal do hospital, para evitar curiosos, né? Pode ser. E tem a imagem número 5 aí, que mostra a capa do informativo oficial da FAB, do Cioane, que mostra a página 15, mostrando o relato da Maria Cinta, que foi coletado pelos militares, aí na imagem número 5. Né? Então, o que acontece? E nessa mesma noite, acho que vai mostrar ali a imagem número 5, e nessa mesma noite em Reginópolis, em São Paulo, isso foi descoberto depois, está vendo ali na imagem, a capa do boletim do Cioane, número 2, e ali do lado a página 15 com os desenhos feitos por ela, da garrafa, da caneca e do objeto. Entendi. Ela falou que era uma garrafa muito bonita, que ela nunca tinha visto nada igual. Era toda bordada, uma coisa assim. Em momento algum, a Maria Cinta disse que era uma alienígena, nada disso. Ela só relatou que ela viu essa mulher, falou que ela era de pele clara, uma pessoa normal. Não tinha diferença nenhuma do ser humano. Só que ela usava uma roupa azul clara, brilhante, né? Com uma gola alta e uma touca na cabeça. E não conversava. A única hora que ela conversou foi na hora que ela se despediu. Provavelmente para agradecer a água, né? Então, em Bauru deve ser agradecido, né? Então, quando alguém for abduzido, é só falar em Bauru. Já sabe, em Bauru, e for devolvido, é só falar em Bauru. Em Bauru. Então, em Baúba só se for, em Baúra só se você for devolvido. Em Baúra, né? Em Baúra. Então, depois que esse caso foi a público, então é lógico que aí começou a surgir outros relatos.
Então, tem na mesma noite que aconteceu em Reginópolis, a 80 quilômetros de Lins, um objeto com as mesmas características. Praticamente do lado, né? Foi visto sobrevoando o rio Batalha, voando vagarosamente a 1 metro de altura das águas. Quer dizer, lá ela viu o objeto a 70 centímetros do solo, e lá em Reginópolis eles viram um objeto semelhante a 1 metro. Então, são esses cruzamentos de dados que fazem com que a coisa tenha um corpo maior, né? Então, o caso da Maria Sintra, ele é interessante por 2 motivos. Primeiro, que aconteceu numa instituição séria, uma pessoa idônea, foi pesquisado tanto pelos grupos à época de ufologia, lá de São Paulo, e pela Força Aérea Brasileira. E tanto é que esses documentos eles ficaram muito tempo, só depois que foram liberados a público, né? Então... Esses outros casos lá de Lins, tirando o dela e esse de Reginópolis, eram parecidos também Sim. com eles ou eram outros casos? Não, foram casos... Outras características? Sim, teve casos parecidos, mas teve outros casos totalmente diferentes. Né? Então, foi uma sequência de observações que saíram nos jornais e também foram pesquisados pela Força Aérea Brasileira. Lógico que aqui eu poderia até elencar todos, né? Mas é muito tempo, porque são 13 casos. 13 casos? Foram 13 casos lá. Na região? Que aconteceram dentro dos mesmos moldes ali, mas sem a observação da mesma mulher. Teve um caso lá que eles observaram seres, mas com outras características, né? Então, o que acontece? As pessoas pensam assim, poxa, mas será que hoje a FAB, ela ainda tem algum escritório, algum departamento específico para pesquisar isso? Será que foi só na década de 60? Então, eu conversando com um amigo meu que trabalha na área de defesa... Esse Cione, né? Que você falou que foi de 68 né? a 72? De 68 a 72. Ele me falou que é o seguinte, que lá em Brasília, no COMAE, né, no Comando de Operações Aeroespaciais da FAB, lá em Brasília, quer dizer, ele falou que sim, que existe um grupo lá dedicado a isso. Bom, ele que me confirmou isso. Ele entende muito dessa área de defesa, escreve alguns artigos e tal. Mas eu acredito que sim, porque o caso que aconteceu aqui em Cláudio, em 2008, foi o primeiro programa aqui da coluna de Outro Mundo, os militares, os PMs lá de Cláudio, eles tiraram fotos dos objetos, o Cabo Rabelo, né? Inclusive até que o Matheus está com as imagens ali. Sim. E no outro dia, ele recebeu na casa dele a visita de 2 tenentes da Força Aérea Brasileira, aqui de Lagoa Santa, requisitando o cartão de memória da máquina dele. Então aí pensou assim, mas como é que eles ficaram sabendo disso? Né? No outro dia. Então significa que a Força Aérea Brasileira, ela monitora tudo isso ainda. Uhum. E a coisa não parou. Ela continua atuando, eu acredito né? Então, assim, esse caso de Cláudio, inclusive, nós vamos fazer o 2º congresso em setembro, aqui no Monte Carmo. Eu vou tentar trazer o Cabo Rabelo, o soldado Rabelo, né? Que agora ele já está na reserva, para ele, lá no evento, ele contar a história. Né? Como tudo aconteceu. E fora o caso aqui de Cláudio, muitos outros casos em que houve a interferência da Força Aérea Brasileira. Inclusive na edição número 19 agora da OVNI Pesquisa, um caso que aconteceu também, se não me engano, acho que foi em 63, que um objeto voador não identificado perseguiu um avião da Força Aérea Brasileira, e a Força Aérea Brasileira emitiu uma nota oficial dizendo que ela foi perseguida por um OVNI. Então, quer dizer, a coisa sempre... Eles sempre se importaram com o fenômeno, sempre registraram o fenômeno. Só que demorou um pouco para que essa documentação ela fosse liberada, né? Uhum. Então, assim, eu quero só finalizar aqui com uma frase do Galileu, né? Porque o Galileu tem várias frases interessantíssimas, né? Porque eu vejo muita gente fazendo críticas à ufologia, mas sem entender os pormenores, né? Aquilo que está por trás. E eu vejo aí muitos céticos, críticos à ufologia. Então, Galileu falava o seguinte, nós sempre temos a melhor opinião
daquilo que nós não entendemos. É isso aí. Então, fica aí a dica. E para finalizar, eu queria mostrar a imagem número 6. Eu acho que a imagem número 6 que a edição número 19 está saindo em homenagem à Fernanda, que foi na Ilha Ginástica, né? Assim que ela deve chegar agora semana que vem da gráfica, e eu vou trazer aqui para o pessoal e sortear aqui também para os ouvintes. Boa. E o livro Os Invasores, que continua a campanha, né, para arrecadar, para fazer a impressão, e ele já está praticamente 70% pronto, o livro. Então, quem quiser ainda contribuir, vai receber o livro impresso. É só entrar lá no site www.ovnipesquisa.com.br. E mais para frente aqui eu falo sobre o 2º Congresso de Ufologia que vai acontecer no Shopping Monte Carlo em setembro, lá em Betim. Combinado, meu querido. Beijo, Paulo. Até semana que vem. Valeu. Tantão. Oi, Fernanda. Tá na hora, né? Tá na hora. Levar a vovó pra passear, Fernanda. Você vai levar a vovó pra passear? Ela fica sempre assustada ouvindo Paulo Werner contando os casos. Tem que dar uma acalmada em vovó, né? Então vai lá. Amanhã a gente te espera, ok? Beleza, Fernanda. Como é que é, Paulo? O que é? Embaúra, né? Embaúra. Ai, tchau, Tantão. Beijo. Valeu, Tantão. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. RádioCast.